Começou hoje no Supremo Tribunal Federal o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus acusados de tentar dar um golpe de Estado no Brasil. Vamos a Brasília saber ao vivo do repórter Bruno Tibério detalhes dos trabalhos na parte da manhã, com vários recados sobre o que podemos esperar deste processo. Bruno, boa noite. Boa noite, Jaqueto, e a quem nos acompanha aqui pela RIT. O primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de outros 7 réus que são acusados por tentativa de golpe de Estado foi marcado pelas falas do ministro Alexandre de Moraes, também do procurador-geral da República, Paulo Gonet, nesse período aqui da manhã. Logo na abertura da sessão, Moraes afirmou que o Supremo jamais aceitará a pressão de outros países e que a soberania nacional ela não pode ser negociada. Na sequência, Paulo Gonet leu o parecer da PGR. O procurador mencionou documentos, mensagens, também gravações como provas do suposto plano golpista e responsabilizou diretamente os acusados. Nós separamos um material para você de casa que fala justamente sobre a leitura desses relatórios, tanto por Moraes quanto por Gonet. Vamos conferir. No início do julgamento da ação penal contra o chamado Núcleo 1 da denúncia por tentativa de golpe de Estado, o relator ministro Alexandre de Moraes fez um pronunciamento destacando a independência do Poder Judiciário brasileiro e a realização de um julgamento técnico e transparente pelo Supremo Tribunal Federal. A fala do ministro ocorreu antes da leitura de seu relatório. Um país e, consequentemente, sua Suprema Corte só tem a lamentar que, mais uma vez na história republicana brasileira, se tenha tentado, como esse Supremo Tribunal Federal já reconheceu em 683 condenações e os próprios réus confessaram em outros 554 acordos de não persecução penal, um país e a Suprema Corte só tem a lamentar que na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado, atentando-se contra as instituições e a própria democracia, pretendendo-se a instalação de um estado de exceção e uma verdadeira ditadura. O ministro lembrou que foram asseguradas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório a todos os 8 réus que integram o chamado Núcleo 1 ou Núcleo Crucial, assim como foi feito as demais 1.630 ações penais relacionadas aos atos de 8 de janeiro de 2023. Esse julgamento que se inicia do denominado núcleo crucial pela Procuradoria-Geral da República é mais um desdobramento do legítimo exercício pelo Supremo Tribunal Federal de sua competência penal conferida pelo legislador constituinte em 1988, e em que pese, obviamente, a sua importância, segue exatamente o mesmo rito processual, o mesmo respeito ao devido processo legal que esse Supremo Tribunal Federal vem seguindo já nas 1.630 ações penais ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República referentes à tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023, nessas 1.630 ações penais, nas quais já ocorreram 683 condenações, 11 absolvições, 554 acordos de não persecução penal e ainda permanecem 382 ações em andamento. A pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições. O ministro Alexandre de Moraes também reforçou que o papel da Suprema Corte é julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos e que isso ocorrerá independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas. O ministro destacou ainda que a missão do julgamento da ação penal é analisar as acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República a partir das provas produzidas sob a garantia do devido processo legal. E que, existindo provas, acima de qualquer dúvida razoável, as ações penais serão julgadas procedentes e os réus condenados. Havendo prova da inocência ou mesmo qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus,
eles serão absolvidos. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal: julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas. Lamentavelmente, no curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. O ministro Alexandre de Moraes falou da transparência do Tribunal Federal e destacou que nenhuma corte ou tribunal do mundo dá tanta publicidade aos seus julgamentos quanto o próprio Supremo Tribunal Federal. Nenhuma corte ou tribunal do mundo dá tanta publicidade e tanta transparência aos seus julgamentos como o Supremo Tribunal Federal. As instituições brasileiras são fortes e sólidas e seus integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988. O Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional e em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado de Direito, a independência do Poder Judiciário Nacional e os princípios constitucionais brasileiros. Bolsonaro e os demais réus, entre eles ex-ministros e também oficiais de alta patente, respondem por crimes como golpe de Estado, organização criminosa armada e também abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, a sessão da manhã foi encerrada antes do almoço, inclusive após a leitura ali dos relatórios. Depois foi, às vezes, das defesas na parte da tarde, mas isso eu vou falar daqui a pouco, Jaqueto. Ok, Bruno, obrigado pelas informações e até já.